sabia que existe um número que pode impactar toda a economia global? E eu não estou falando aqui do número de Pi, muito menos do número de Fibonacci. Eu estou falando do número das taxas de juros. Sim, as taxas de juros. E pode até parecer que não seja um assunto tão empolgante, ao menos à primeira vista, para quem não tem conhecimento sobre o tema. Mas a verdade é que os juros, as taxas, têm um papel substancial para que nós consigamos entender todo o sistema financeiro, porque as taxas de juros afetam desde o preço da sua casa até o valor das suas economias, da sua aposentadoria, do seu salário, das suas reservas e de tudo que você consome no supermercado. Na verdade, as taxas de juros, elas têm um poder, seja o de fortalecer a economia ou mesmo o de quebrar um país inteiro. E é por isso que esse tema é tão importante. Mas como exatamente que as taxas de juros funcionam? E por que você deveria se importar com elas? Bom, é sobre isso que eu me propus a conversar um pouco com você no vídeo de hoje. Vamos explorar todas essas questões que podem parecer complexas à primeira vista, sobre os juros, qual que é a função deles e por que nós precisamos entendê-los melhor. Vamos entender a importância desse mecanismo no nosso dia a dia, para além do economês. E se você não me conhece, eu sou o Guilherme, sou advogado e fundador da Capital Global. Nesse canal nós falamos de assuntos relacionados aos serviços que a Capital Global presta, como você ter uma alocação internacional dos seus ativos, como você ter uma segunda nacionalidade, alteração do seu domicílio fiscal, abertura de empresas offshore, de contas no exterior também, e por aí vai. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, ativar o botão das notificações clicando no sininho, você está na nossa Terça Global. E para algo mais personalizado, não hesite em entrar em contato conosco por meio do site capitalglobal.com.br ou ainda do e-mail contato@capitalglobal.com.br. Então vamos lá, vamos entender como que as taxas de juros funcionam e por que você deveria se importar com elas. Começando pela definição. O que são taxas de juros? Bom, taxas de juros são, essencialmente, o custo de se tomar dinheiro emprestado. É o preço do dinheiro no tempo. E elas influenciam diretamente o preço de tudo que está na economia, como ações, títulos e imóveis. Funciona assim. Quando você pega algum dinheiro emprestado, seja para comprar um carro em financiamento ou ainda para cobrir o saldo ali do seu cartão de crédito, você sabe, você vai pagar juros. E essas taxas de juros são esse extra que você paga sobre o valor que você pegou emprestado. Então você pegou 50 mil, vai pagar em 36 vezes, você vai acabar pagando, sei lá, 60 mil, 70 mil para aquele que te emprestou, por causa dos juros. Mas as taxas de juros não costumam ser muito compreendidas. Muitas pessoas têm dúvidas de qual que é a razão delas existirem. E bem, juros não surgem do nada, não surgem da ganância humana. Teoricamente, eles deveriam surgir no mercado para precificar o tempo, porque dinheiro agora vale mais do que dinheiro no futuro. Dinheiro agora significa que você consegue realizar o projeto agora, comprar a casa agora, e não no futuro. Você primeiro compra e depois paga. E às vezes você pode usar esse carro para fazer mais dinheiro. Então, juros serve para precificar o tempo, a preferência temporal. Isso numa economia de mercado. Mas, nos dias de hoje, a gente tem o funcionamento um pouco diferente, de forma que as taxas de juros são geralmente estabelecidas pelos bancos centrais dos países. Lógico, não necessariamente os juros para o empréstimo do carro, mas os juros praticados pelo poder público, pelos títulos e muitas vezes pelos bancos também, CDBs, que vai te pagar no investimento. Tudo isso é um reflexo das taxas de juros que foram estabelecidas pelo Banco Central, pela autoridade monetária do respectivo país, que faz isso para direcionar o rumo da economia, para intervir mesmo. E o principal player desse mercado é o Banco Central americano, o Federal Reserve. Ele tem uma enorme influência sobre as taxas de juros, não apenas dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro. E a mudança de qual que é a alíquota, a taxa praticada por lá, força os outros países a mudarem
as taxas praticadas em seus respectivos territórios também. Teoricamente, uma das principais missões do Federal Reserve, do Banco Central Americano, é garantir o máximo de empregos possível e uma estabilidade dos preços. Teoricamente, essa é a razão pela qual ele existe. No entanto, as taxas de juros e a alteração delas impacta muito mais do que só isso. As taxas de juros têm um impacto direto no consumo das pessoas. Quando o Estado deixa as taxas de juros mais baixas, então significa que se você tomar empréstimos, de forma ou de outra eles tendem a ser mais baratos. Não vai ser exatamente os juros aplicado pela taxa definida pelo Banco Central, mas se o do Banco Central está mais baixo, o do seu empréstimo também tende a estar. E isso serve de incentivo para que os consumidores comecem a financiar produtos mais caros, para que eles façam uma compra de um carro a prazo, que eles adquiram uma casa. Significa mais dinheiro circulando na economia. Os juros estão baixos, dinheiro a rodo. E aí a gente tem um aumento do consumo que, segundo algumas linhas de escola econômica, serviria para gerar crescimento econômico. Na minha opinião, não. Na minha opinião, crescimento econômico decorre do aumento do produto e não do aumento do consumo por si só. Mas isso é outra conversa. O fato é que, quanto mais baixas as taxas de juros, mais as pessoas tendem a se endividar e mais se fomenta o consumo pela sociedade, de qualquer coisa. Por outro lado, quanto mais altas estão essas taxas de juros, o cenário é o oposto. Os empréstimos são mais caros, fazer um financiamento é difícil, então acaba fazendo mais sentido você deixar o dinheiro em conta, aliás, investindo em uma renda fixa que vai te pagar juros mais altos. Taxas de juros mais altas reduzem o apetite das pessoas para fazer compras financiadas a longo prazo, para tirar o dinheiro das contas para investir em ações, por exemplo. O pessoal quer deixar paradinho na renda fixa, o que financia o Estado, mas desacelera a economia, o consumo e o setor privado como um todo. Desacelera a velocidade na qual o dinheiro troca de mão. Além disso, as taxas de juros também afetam diretamente as empresas, porque quando os juros estão mais baixos, as empresas conseguem focar mais no crescimento. Elas vão pegar empréstimos para aumentar a equipe, para adquirir maquinário, para aumentar a produção, para que reinvistam em seus próprios negócios. Então não é só o consumo de quem quer comprar um carro, mas de quem quer empreender também, que é impactado pelas alterações nas taxas de juros. Juros baixos, expandem-se as operações, desenvolvem-se novos produtos. Juros altos, bem, é melhor adiar esses projetos de expansão e continuar aqui no feijão com arroz, quem sabe fazer um caixa, não vamos nos alavancar. Isso é o que pensam boa parte dos empreendedores, dos geradores de emprego. E é por isso que taxas de juros também influenciam na geração de empregos. Se elas estão mais baixas, isso significa que os empreendedores vão estar mais dispostos a se alavancar e a contratar mais gente, a gerar mais empregos. Mas, quando as taxas de juros estão mais elevadas, aí eles tendem a preferir não se alavancar, não aumentar a operação e, portanto, não gerar novas vagas de empregos também. Taxas de juros altas fazem com que os empreendedores prefiram frear os seus investimentos, o que pode resultar em menos contratações e num crescimento mais lento do PIB do país, por exemplo. E além do consumo, além do empreendedorismo, além da geração de empregos, outro setor que também é bastante afetado pelas taxas de juros são os setores relacionados ao mercado imobiliário, como os fundos de investimentos imobiliários, a construção civil, o mercado de locações, a compra e venda de imóveis também, diga-se de passagem. Porque quando as taxas de juros estão mais baixas, geralmente são períodos nos quais esses mercados de imóveis estão mais aquecidos. Períodos nos quais se aumenta a demanda pela aquisição de casa própria, por exemplo, e portanto de construção civil. Em contraste, quando os juros sobem e os financiamentos ficam mais caros, a demanda por imóveis cai. E o mercado imobiliário pode, no extremo, até entrar em colapso. Todo mundo vai falar, por que eu vou comprar uma casa para correr o risco de alugar ou não, botar lá, sei lá, R$1 milhão para alugar bem por 5 mil? Olha, às vezes é melhor pegar esse R$1 milhão e deixar na renda fixa, que talvez me dê 12 mil. De rendimento, não é lógico, a casa tem a valorização também. Mas só para você entender a dinâmica do raciocínio. Como os juros altos
afastam e desaquecem o setor imobiliário. Outro exemplo interessante é o setor aéreo. As variações nos preços de combustível, mais especificamente, elas também são influenciadas pelas taxas de juros. E isso pode afetar na lucratividade dessas empresas, no preço das passagens e na quantidade de pessoas viajando ou não. Porque geralmente quando as taxas de juros estão baixas, os preços do combustível eles tendem a subir, o que pode prejudicar a margem de lucro dessas empresas. E quando as taxas de juros estão altas, o contrário acontece. Os preços de combustível tendem a cair, o que acaba sendo positivo para as companhias aéreas. E aí você pode me falar, Guilherme, mas no Brasil a gente tem um mercado muito fechado no setor de combustíveis. E de fato, nós temos. Mas não se esqueça, quando nós falamos de taxas de juros, o Brasil ainda é muito dependente no mercado americano, das taxas que ocorrem por lá. E o mercado americano é muito mais aberto. E por que o Brasil acaba sendo dependente? Porque se os Estados Unidos decidirem subir os juros lá para 10%, por exemplo, o Brasil não pode manter só em 12%. Porque todo mundo vai falar, olha, eu prefiro deixar meu dinheiro guardado rendendo 10% em dólares, com segurança de ter os Estados Unidos para me garantir, do que rendendo 12%, é um pouquinho a mais, mas está em reais e está no Brasil. Então, se os Estados Unidos resolvessem botar os juros lá, a taxa de 10%, o Brasil ia ter que estar bem mais do que isso para conseguir ser atrativo. E como os Estados Unidos e o dólar é a principal moeda do mundo, eles basicamente têm um poder muito grande sobre a economia de todos os outros países. Sobretudo, os países em desenvolvimento, cuja dependência econômica é ainda maior. E é claro, não podia faltar, outro impacto das taxas de juros, talvez o principal deles, aquele que todos deveriam tomar mais atenção, é na inflação. E por inflação aqui, entenda, o aumento de preços e não o aumento de base monetária. Então, se nós definirmos inflação como o aumento do preço de bens e serviços disponíveis na economia ao longo do tempo, saiba que quando a inflação está alta, muitas vezes os bancos centrais podem aumentar as taxas de juros para reduzir o consumo e controlar essa alta dos preços. Pensa comigo, se está tudo caro, você adia o consumo para depois. E muitas vezes, quando a inflação, por outro lado, está baixa, aí o Banco Central ele pode reduzir as taxas de juros para estimular o consumo. Então, para que eu vou deixar o dinheiro parado na conta rendendo se ele não rende nada, se os juros estão baixos? Eu vou gastar em alguma coisa, empreender e vou alavancar meu negócio, por exemplo. Ou seja, estimular o consumo. E é por isso que órgãos como o Fed, o Banco Central Americano, e o Banco Central do Brasil também, eles monitoram de perto a inflação por meio de indicadores como o índice de preços ao consumidor, o índice de preços ao produtor, entre outros que eles podem considerar importante, cada país tem os seus, e eles monitoram isso na intenção de manter a inflação sob controle e utilizar a mudança nas taxas de juros para tentar manipular esse mercado. Mas diferente do que muitas pessoas pensam, isso não é uma questão de ajustes finos que você aumenta aqui e já vai diminuir ali. Não é uma receita de bolo. E o Banco Central nunca vai ter a certeza de o que uma mudança de taxa de juros realmente vai impactar na economia enquanto ele não a fizer. Ou dizer que vai fazer. Porque todo o contexto, o momento no qual ele vai fazer, as demais condições de mercado, um aumento de taxa de juros pode gerar um impacto totalmente diferente do que geraria em outras ocasiões. Então, tudo que nós falamos aqui de que quando se aumentam as taxas de juros, espera-se ter uma diminuição da inflação e vice-versa, é em teoria, mas na prática, sim, pode ser que aumente-se os juros e ainda assim a inflação suba. Pode ser que se diminua os juros e o consumo não ocorra, porque a economia não é uma ciência exata como matemática, por exemplo. Mas, geralmente, quando o índice de inflação começa a subir, aí o Banco Central dos Estados Unidos ele começa a cortar as taxas de juros para conter essa inflação dos preços. E geralmente surte algum efeito. E já que o dólar é uma moeda internacional, mudanças nas taxas de juros por lá nos Estados Unidos, como eu falei, vão impactar no mundo inteiro. Mas não só nas taxas de juros dos outros países, como também no valor das moedas, inclusive no valor do dólar. Porque quando as taxas de juros sobem, o valor do dólar tende a aumentar em relação
ao valor de outras moedas. O preço, digamos assim, quando em comparação. E isso acontece porque os juros mais altos se tornam mais atraentes para investidores internacionais. É aquilo que eu falei, se nos Estados Unidos você vai conseguir 10% na taxa de juros, por que você vai deixar no Brasil a 12%, uma diferença tão pouca? Joga lá para os dólares, joga para investir lá. E aí flui dinheiro do mundo inteiro para os Estados Unidos, comprando dólares para aplicar por lá. E isso aumenta o preço da moeda também. Mais dinheiro do mundo inteiro sendo utilizado para comprar dólares. A moeda vai acabar por se valorizar. Por exemplo, em 2021, o Federal Reserve dos Estados Unidos, o Banco Central de lá, deu sinais de que ia começar a aumentar as taxas de juros em resposta ali à recuperação econômica e ao aumento da inflação. E como consequência, o índice dólar americano, US Dollar Index, que mede o valor do dólar em relação a uma cesta de várias outras moedas do mundo, subiu 5,5% naquele ano. Do outro lado, quando as taxas de juros caem, o dólar perde parte da sua atratividade, o que diminui o seu valor. E isso pode afetar tanto a competitividade dos produtos americanos no mercado internacional, quanto a capacidade de outros países pagarem os seus empréstimos que estejam denominados em dólares, o que pode, em alguns casos, contribuir para a instabilidade financeira naqueles países que têm muitas dívidas cotadas nessa moeda. Então veja que a função do Banco Central americano está muito além de trabalhar na dicotomia geração de empregos e taxas de juros. Eles têm muito mais poder do que isso sob suas mãos. Sem contar que as taxas de juros influenciam todo o comércio global, importações, exportações, porque quando um país oferece taxas de juros mais altas do que os outros, ele atrai investidores estrangeiros em busca de retornos maiores. E esse aumento de investimentos pode valorizar a moeda do país e tornar as importações mais baratas e as exportações mais caras, e por consequência, mexer no déficit comercial. E por outro lado, se as taxas de juros de um país forem mais baixas do que de outros lugares, isso pode causar uma saída de capital, enfraquecendo a moeda local e aumentando o custo das importações, ao mesmo tempo que barateia as exportações. E é por isso que o impacto das taxas de juros no nosso dia a dia pode se manifestar de diversas maneiras, até mesmo das mais inesperadas. Por exemplo, até as taxas de juros do cartão de crédito são afetadas por conta das taxas de juros definidas pelos bancos centrais. Lógico, tem várias outras questões, como a dificuldade para se conseguir recuperar um crédito não pago em determinado território, que são levadas em consideração. Nunca é um único ingrediente, mas o poder dos bancos centrais certamente é um dos principais fatores nessas. E é por isso que o Brasil acaba tendo essa fama de país dos rentistas, porque justamente por ser arriscado e ter a necessidade de manter os juros mais altos, é que os rendimentos em títulos de renda fixa por aqui aumentam. E esses investimentos são mais atraentes. É só botar numa aplicação financeira, não precisa nem entender de mercado para conseguir um retorno aí mais significativo. E é muito louco, porque daí entra um governo, muitas vezes de esquerda, que diz querer combater os bancos, os rentistas e os especuladores no mercado, mas o simples fato de ele entrar e, portanto, gerar mais risco para a economia, porque esses governos eles tendem a implementar medidas que dificultam o desenvolvimento capitalista do país, então o simples fato deles entrarem por si só já aumentam os juros, as taxas, e, portanto, premia aqueles que têm dinheiro aplicado, os rentistas, enquanto atrapalha aqueles que não têm reservas e ganham dinheiro trabalhando no dia a dia, que precisam vender a hora para conseguir se sustentar. As taxas de juros afetam totalmente a economia, desde a sua tomada de decisão de compra até os rumos do país. Então, na próxima vez que você ouvir algum político falando mal do mercado financeiro, que deve-se abaixar as taxas de juros na marra, manipular para baixo, independentemente das forças de mercado que queiram empurrá-las para cima, independentemente de haver condições para se abaixar essas taxas de juros sem gerar muitos efeitos colaterais, como uma inflação descontrolada, por exemplo, uma variação no preço da moeda brasileira indesejada. Sempre que você vê esse tipo de bravata de político e os jornais falando sobre taxas de juros no noticiário,
e nos jornais falando sobre taxas de juros nas próximas notícias, você precisa se lembrar. Eles não estão falando apenas de números aleatórios. Eles estão falando de uma parte fundamental da sua vida. Impacta desde o preço do seu carro, ao da sua casa, ao seu poder de compra, que impacta tudo. Aqueles números que ninguém nunca te ensinou como se deve interpretar são, talvez, o número mais importante que você precisa observar. Tamanho é o impacto que eles têm sobre a sua vida. Eu não gostaria que fosse assim. Não gostaria que autoridades tivessem tanto poder de manipular a forma como a economia anda. Mas não sou eu quem faço as regras do jogo. Eu apenas as jogo, eu apenas as comunico. E eu espero que agora você tenha uma melhor compreensão sobre como que os juros afetam a economia, suas finanças pessoais e as questões mais básicas da sua vida. Se você gostou desse conteúdo, você está na Terça Global. Hoje nós falamos sobre macroeconomia, sobre empreendedorismo, sobre questões relacionadas à alocação internacional, que é o grande enfoque desse canal. Então não se esqueça de se inscrever, ativar o botão do sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. E antes de eu terminar, na tela final eu vou contar um vídeo, vou deixar ali, sobre a história de como Milton Friedman conseguiu ganhar um prêmio Nobel de Economia. E esse vídeo é muito importante porque vai um pouquinho de forma mais técnica dessas questões de juros que nós tratamos aqui hoje. Vejo vocês lá, o vídeo vai estar aqui na tela final. Por hoje nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. É isso.